Vamos nos preparar aqui para irmos à palavra de Deus, né? Seguirmos para este assunto maravilhoso, que é crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém? Então, palavra de hoje, tema desta manhã bendita, deste mês de dezembro. Glórias a Deus. Diga assim, glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus por este mês de dezembro. Glórias a Deus por mais um mês, né? Deus seja louvado. Nós estamos caminhando para o final deste ano com perfeita vitória. Então o tema é a soberania de Deus. Nós estamos tratando deste assunto já há alguns cultos, né? Explicando que Deus é soberano, explicando quem é você e quem é Deus dentro desta obra maravilhosa. Então o tema de hoje é a soberania de Deus na salvação eterna. Nós cremos que a salvação manifestada por Cristo Jesus naquela cruz, dentro dos planos de Deus, ela é eterna. E diz assim no livro de Romanos 11:33, antes de orarmos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus seja louvado. Esta palavra abençoe os corações. Vamos orar a Deus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã bendita e abençoada. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós termos uma igreja e termos um local para congregar. Obrigado por essas portas que estão abertas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui debaixo, Senhor, de um manto apostólico. Estamos aqui enviados, aprovados por Deus, para pregar a genuína palavra da graça de Deus. Ó Pai, nós sabemos que nós estamos na contramão, Senhor, do evangelho tradicional, que está aí perdido, confuso e por vezes até enfermo, ó Pai, em ordenanças, em sacrifícios, em lei, ó Pai. Glórias nós te damos, porque o Senhor iluminou os nossos olhos, nos revelou a graça de Deus, o favor merecido, ó Pai, e nós temos aprendido de Ti, Senhor, sobre esse assunto maravilhoso, que Tu és um Deus soberano, que a Tua soberania, Senhor, é real, é verdadeira, que Tu és um Deus soberano, Senhor, cuja vontade, Senhor, é maior que a nossa, está acima da nossa, Senhor. Obrigado, Jesus, ó Pai, pela segurança que este assunto, soberania de Deus, nos dá, Senhor. Sabemos que nós estamos sempre na dependência do Senhor, sendo sustentados por Ti, cuidados por Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és realmente o bom pastor. Glórias nós te damos, Senhor, por este ministério, ó Pai, mais uma vez, por este ano, Jesus. E nós declaramos, ó Pai, faremos isso até o último dia deste ano, de 2024, declarando que o Senhor pode fazer, Senhor, o sobrenatural. O Senhor pode fazer, Senhor, operar milagres. O Senhor pode operar os impossíveis, Senhor. Nós cremos e recebemos isso para a Tua igreja. E Te agradecemos mais uma vez por este culto bendito, por esta manhã abençoada. Que assim seja, no nome de Jesus. E a igreja que concorda com isso, diga amém. Vamos glorificar ao Senhor, glória a Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga: Senhora, receba um dezembro abençoado. Receba um dezembro abençoado. Obrigado, pastor Alessandra, minha esposa querida. Receba um dezembro abençoado. Aqueles que creem, digam amém. Amém. Eu creio, irmão. Olha, é o último dia deste ano agora de 2024, esse mês, né? Nós vamos ver Deus agindo de forma sobrenatural. Então, tema desta manhã: a soberania de Deus na salvação eterna. Vamos entender um pouquinho mais a
fato de Deus ser soberano, o fato de Deus ter uma vontade que está acima da nossa e que a vontade dele prevalece sempre. Os planos dele são maiores que os nossos, os caminhos dele são melhores que os nossos. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com a igreja, mais uma vez nessa manhã, é que a salvação, como vontade soberana de Deus, comprova a nossa limitação humana. Eu queria muito que você pensasse a respeito disso, amado. A salvação, ela realmente, amado, ela faz parte de uma vontade soberana de Deus. E ela comprova, amado, que eu e você temos limites, temos limitações. Na nossa carne nós temos limitações. Então, a salvação jamais poderia estar na mão do homem. Ela jamais poderia estar suscetível à vontade do homem, ao desejo do homem, ao bel prazer do homem. Jamais. O homem tem limites, amado. Ele tem limites. Nossa carne é limitada. Glórias a Deus, amado, por esse ministério reconhecer isso, que Deus é soberano, que a salvação faz parte da vontade soberana de Deus, e essa salvação soberana da parte de Deus, ela comprova nossa limitação humana. Por isso que o livro de Romanos 11:33, nós lemos na abertura do culto, vamos ler novamente agora, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sabe o que a palavra de Deus está falando aqui, no livro de Romanos? O apóstolo Paulo está fazendo a igreja compreender, amado, a dimensão de Deus. Olha, profundidade da riqueza, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Sabe qual é o problema desse século? É que o homem se acha melhor, maior que Deus. E Deus, amado, está acima de tudo e de todos. Então, o livro de Romanos está falando, olha, o quão tremendo, o quão grande, tão excelso é Deus. Como, amado, que a salvação poderia estar na mão de um homem, de uma mulher? Como é que a salvação poderia estar nas nossas mãos? Imagina, o homem, eu falo muito isso no dia a dia do trabalho, a gente lida muito com pessoas. Tem dia que a pessoa está bem, tem dia que ela não está bem, tem dia que ela está feliz, tem dia que ela está triste, tem dia que ela está motivada, tem dia que ela está desmotivada. Imagina, você imagina que a salvação pudesse ficar na mão de um homem, de uma mulher. Amado, nós temos que reconhecer o nosso lugar. Então, quando nós estamos falando de soberania de Deus, nós estamos te ajudando, cada um de nós aqui, a reconhecer o seu lugar. Lógico que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Lógico, amado, que no nome de Jesus, com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós faremos grandes coisas, diz a Bíblia Sagrada. Mas o que eu estou tentando aqui, amado, nesse início, te ajudar a pensar o quanto nós temos limites. O quanto nós temos limites. E por termos limites, por sermos temos uma carne terrível, enganadora, o quanto Deus é tão maravilhoso que Ele colocou esse assunto de salvação nas suas próprias mãos, nas mãos dele. Deus seja louvado por isso. Então, o apóstolo Paulo aqui no livro de Romanos está aqui tentando nos ajudar a entender quão grandioso é Deus. Diga aí no seu lugar assim, olha, meu Deus é um Deus grandioso. Deus grandioso, Deus grandioso. Pois em Romanos 11:34, o apóstolo Paulo também diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Nós estávamos há um tempo atrás aqui, como do louvor, a gente está sempre olhando as músicas, tentando entender se é uma música adequada a um ministério de graça, que hoje em dia as pessoas não têm noção de nada, mano. Elas pegam as músicas lá e vão tocando dentro da igreja e vai indo. Não, a gente tem um
realmente glorifica a Deus? Será que essa letra realmente engrandece o nome de Jesus? Ou é uma modinha que está passando aí? Tá? Porque hoje as pessoas colocam nas músicas, inclusive, Deus, né, como alguém que depende do homem. Amados, isso está errado. Não tem nenhum amparo bíblico. Então ele diz assim: olha, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Aí no versículo 35, ou quem primeiro deu a ele para que venha ser restituído? Tá? Então o apóstolo Paulo novamente fazendo perguntas provocadoras assim, para você entender quem conheceu a mente de Deus? Tá? Quem pode aconselhar Deus? Quem pode dar algo para Deus? No versículo 36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são o quê? Todas as coisas. Então por meio dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, compreender a soberania de Deus, compreender que a salvação, ela está nas mãos do Senhor, né? Não está na dependência do homem, mas na dependência de Deus. Isso é maravilhoso. Isso pode mudar, amado, a forma como você vê as coisas. Eu tenho dito aqui, né, e falo isso de forma muito respeitosa, acredite nisso. Nós estamos na contramão do evangelho tradicional. Né? Então, o evangelho tradicional, ele crê no livre-arbítrio. O evangelho tradicional crê que a pessoa nasce lobo e pode virar uma ovelha. Né? O evangelho tradicional crê que Deus precisa pedir alguma coisa ao homem. O evangelho tradicional crê que a salvação é frágil, que a qualquer momento a pessoa pode perder a salvação. Tá? Então, nós estamos realmente na contramão, amado, do evangelho tradicional, portanto você entende, não o evangelho bíblico. O evangelho bíblico. Então, inclusive essa semana eu coloquei no grupo nosso lá, né, eu tenho feito várias pesquisas, né, usando inteligência artificial, que inclusive até recomendo que vocês usem, né? É muito interessante. As perguntas que você vai fazendo, amado, nem inteligência artificial é capaz de negar a soberania de Deus. Tá? Tudo que nós pregamos aqui, amado, tem fundamento bíblico, tem respaldo bíblico, tem fundamento. Né? Então, amado, a soberania de Deus nos ajuda, amado, a estar no nosso lugar e a fazer com que Deus, né, esteja no lugar que Deus sempre esteve. O livro de Jonas 2,9 diz assim: olha, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Jonas estava dando um pacto ainda de lei, né? O que votei, pagarei. Mas ele diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Diga aí no seu lugar: ao Senhor pertence a salvação. A salvação está nas mãos do homem ou nas mãos de Deus? Nas mãos de Deus. Nós temos total convicção disso. E de novo, nesse assunto estamos na contramão. Porque o que as igrejas tradicionais falam? Não, o senhor tem que passar no batismo das águas. Se não passar no batismo das águas, não é salvo. Ué? Mas Deus tem que aguardar realmente você fazer isso, né? Porque se você não fizer isso. Então, amado, nós não entendemos dessa forma. Nós estamos aqui batendo uma tecla, e desculpa até a repetição, mas importante, de que Deus é soberano. Deus está no controle de tudo, de todos. A vontade dele prevalece. Ele faz como quer, como lhe aprove. Por isso que Jonas disse ali, né? Ao Senhor pertence a salvação. Salvação do grego quer dizer sotéria, que quer dizer libertação, preservação ou segurança. Então a nossa salvação, conquistada por Cristo Jesus naquela cruz, né, que foi a consumação do plano de vitória, determinado desde antes da fundação do mundo, trouxe às nossas vidas a salvação, a sotéria. Quer dizer, Jesus fez uma obra perfeita,
para que houvesse nas nossas vidas o que, igreja? Libertação. Diga assim, libertação. Libertação. Por isso que nós não temos culto de libertação. Você não vai ver aqui no nosso calendário culto de libertação. Mas deve ser alguém que foi salvo, que realmente reconheceu, conheceu Jesus Cristo, ela foi liberta. Só que este refino, que Deus vai fazendo a cada culto, a cada palavra, a cada crescimento que a gente dá com intimidade com Cristo, vai fazendo o que diz a Bíblia Sagrada, vai desenvolvendo a nossa salvação. Nós vamos amadurecendo coisas que nós fazíamos, não fazemos mais, comportamentos que tínhamos, não temos mais, e Deus vai operando na vida de cada um. Então, a salvação, ela traz o que? Libertação. Ela traz, amado, preservação. Hoje é dia de ceia. Nós vamos aqui com a noiva de Cristo glorificar Jesus, por aquela obra maravilhosa, a vitória da cruz. E nós seremos apresentados a Deus preservados. Eu já disse aqui uma vez, às vezes as coisas aparecem nas timelines da internet lá, e às vezes a gente ouve, meu Deus, a pessoa falando lá e chorando, falou que viu a noiva, que foi ao inferno, que brigou com o diabo, e que viu a noiva de Cristo, que a noiva de Cristo era uma noiva, estava toda rasgada, com o olho roxo, vomitada, assim, meu Deus, essa não é a noiva. A noiva de Cristo, porque a salvação está nas mãos do Senhor, a noiva de Cristo será apresentada preservada. A Bíblia diz que será apresentada ataviada de branco, sem rugas, sem máculas, perfeita. Você acha que a noiva de Cristo vai ser apresentada toda estrupiada? Isso não existe, amado. Perdão da palavra, Isso é coisa de pregadores loucos, estão loucos, enfermos, como diz o nosso apóstolo Miguel Ângelo. Porque salvação quer dizer libertação. Nós somos libertos, nós seremos preservados, nós seremos carregados em triunfo, em segurança, amado, até a vinda de Cristo. E quando fecharmos nossos olhos aqui, estamos seguros na mão do Pai. Porque a salvação não depende do homem. Diga glórias a Deus. 1 Timóteo 1,15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio para o mundo para salvar o quê? Os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Então, Deus veio para salvar os pecadores, os enfermos, aqueles que estavam cativos. Esta é a obra, amado, na cruz. Você imagina que alguém que é pecador, que estava cativo, enfermo, pode se salvar? Pode fazer algo por si? Não. Então, eu estou aqui te ajudando, mais uma vez, a você entender o quanto é bom, o quanto é agradável, o quanto, amado, é confortante nós dependemos de Deus. Que eu sei, que a nossa carne não gosta, amor. A nossa carne, ela quer resolver as coisas por ela. Olha, amado, já faz muito tempo que eu não faço isso. Graças a Deus, tentar resolver as coisas pela minha carne. Porque todas as vezes que eu tentei fazer isso, eu me dei mal, não sei você. Se tem alguma história, não, porque eu tentei, eu fiz e aconteci. Eu estou aqui te ajudando, amado, a dizer soberania de Deus é um conforto para o nosso coração. Saber que nós dependemos do Senhor. Porque Ele veio buscar quem, amado? Os pecadores. Os que estavam doentes, presos, cativos. Ezequiel 11:19 diz assim: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. De carne no sentido de alguém que agora está inclinado a ouvir a Deus. Tá? Agora meu coração está aberto a ouvir ao Senhor. O Senhor colocou o Espírito dele dentro de mim. Ele está falando aqui. E diz o que? Dar-lhes-ei. É Deus que coloca esse coração novo em você. É Deus que coloca o Espírito dele em
você. É Deus que tira aquele coração duro, petrificado. Né? Quantos de nós não tivemos esse posicionamento? A nossa apóstola estava comentando, às vezes de várias pessoas que a gente estava metido com um crime organizado. Ouviu a palavra, mano. Ouviu a palavra, porque era ovelha. Ouviu a palavra. A palavra é poderosa. Quando ela chega na vida de alguém no dia determinado por Deus, amado, não há o que fazer, não há quem possa resistir. Aleluia. Quantos de nós estávamos lá, né? Eu mesmo era não, mas Deus, deixa eu falar, não sei o quê. E chega um momento, amado, no dia de Deus nas nossas vidas, não há quem escape das suas ovelhas. Né? Lucas 19:14 diz assim: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Olha a vontade humana onde está. Olha a vontade da nossa carne. Olha o homem aí natural. Acho que ele quer buscar Deus? Não. No livro de Lucas está dizendo: olha, que o povo estava falando, não queremos que ele reine sobre nós. João 5:40: contudo não quereis vir a mim para teres vida. O povo fala, não. Quantas pessoas, né? Por isso que nós temos um outro entendimento, quando nós falamos sobre a soberania de Deus, que é um plano perfeito da parte de Deus, que existem sobre essa terra duas sementes. Uma semente da salvação e outra da perdição. Existem as ovelhas e existem os lobos. Isso os salvos e aqueles que não serão salvos. Aleluia! Soberania de Deus, amor. Deus assim determinou. Os seus ouvirão sua voz. Os seus ouvirão sua voz. E são esses que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os seus caminhos. Olha, livro de Jó 21:14. É assim, olha. Quantas pessoas, né? Você e eu já falamos de Cristo. As pessoas bateram o pé, viraram as costas. Está tudo certo, mano. Nossa parte, eu tenho dito aqui, vou insistir mais uma vez, abrindo um parênteses aqui. A tua parte é falar de Deus, a tua parte é convidar, a tua parte é falar de Jesus Cristo, a tua parte é convidar para os eventos da igreja, essa é a sua parte. Entregar o material, presentear a pessoa com um livro, né, da graça de Deus, porque ali está a Bíblia, importante. Quando você presenteia alguém com algum livro do nosso ministério, aquele livro ali não está falando da receita do macarrão de domingo, está falando da Bíblia Sagrada. Tá? E a palavra é poderosa. Não? Então, ainda o versículo 15 assim: que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Assim, mano. A natureza nossa é assim, olha, retira-te de nós. Nossa natureza humana, né, carnal, é assim, não queremos teus caminhos, não. Quem é o Senhor Todo-Poderoso? Isso quando fala de soberania de Deus, não, mas não é assim não. O homem decide sim. O homem escolhe sim. Se quer, se não quer, se vai, se não vai, se aceita ou se não aceita. O homem tem o direito, é isso. Olha, essa história não é nova não, a história é antiga. Mas João 10:27 diz algo maravilhoso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós somos ovelhas. Um dia eu e você, amado, estamos aqui porque nós ouvimos a voz de Deus. E ele diz assim: eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Jamais perecerão. Então nós não somos um ministério que crê que o diabo pode vir, pegar uma pessoa, arrancar a salvação. Amado, isso não existe. E diz assim a Bíblia Sagrada, algo maravilhoso. Esse versículo é maravilhoso, amado. Esse versículo tem que marcar, pintar, bordar. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Ninguém. Mas por quê? Porque você é ovelha. Você ouve a voz de Deus. Eu falo: as minhas ovelhas me ouvem. Eu as conheço. Elas me seguem. As minhas ovelhas
me seguem, eu a elas dou a vida eterna. Jamais vão perecer, e ninguém pode nos arrebatar da minha mão. Cadê o livre-arbítrio aqui? Cadê o poder do diabo aqui? Mas tudo isso que nós estamos falando está dentro de um contexto maior, chama soberania de Deus. Deus é poderoso, amado. As pessoas falam aí, Deus é poderoso, elas não entendem nem o que elas estão falando. Deus é poderoso. Olha, ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. 1 Coríntios 15, 10, de novo, né? Inclusive por coincidência eu usei esse mesmo versículo no ofertório. Mas pela graça de Deus eu sou. Olha o nosso papel, olha o nosso lugar. Pela graça de Deus, pelo favor merecido de Deus, pelas misericórdias de Deus, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então, o primeiro ponto, amado, que nós comentamos aqui, é que a salvação, ela faz parte de uma vontade soberana de Deus, que comprova, amado, a nossa limitação. Graças a Deus, eu dependo do Senhor. Diga aí no seu lugar, diga assim: eu dependo de Ti, Jesus. Olha o seu irmão que está do lado, diga assim: nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo, amado, para tudo. Isso tem que ser algo que alegre o nosso coração, tá? Alegre o nosso coração. Outro ponto importante da pregação de hoje: a salvação é trazida por Jesus Cristo às nossas vidas, porque esta é a vontade de Deus. Sabe por que a salvação chegou até você? Por meio de Jesus Cristo. Porque esta é a vontade de Deus. Diga glórias a Deus. Então eu e você somos salvos por Cristo Jesus, porque esta é a vontade de Deus, amado. Não foi a tua vontade, não foi a tua escolha, não foi o que você fez ou acha que fez, não foi o que você acha que mereceu. Não, porque é a vontade de Deus. O salmista diz assim em Salmo 110, versículo 3: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Sabe, o dia que você falou assim: eu vou para a igreja, no dia que você falou assim: olha, Jesus Cristo é o meu Senhor, meu único e suficiente Salvador, ali foi o dia do poder de Deus na tua vida. Amado, eu só estou aqui, você só está aqui porque houve um dia do poder de Deus em nós. E aí sim nós nos apresentamos voluntariamente, porque não adianta trazer uma pessoa puxada pelos cabelos para a igreja, não vai funcionar. Ainda que a gente fale aqui metaforicamente, não vai funcionar. Há um dia mais chamado o dia do poder de Deus. Neste dia, eu e você, cada um de nós, todos os crentes desta terra, inclusive aqueles que estão debaixo da lei, né, que estão vivendo sem conhecimento, a Bíblia diz: olha, eles têm zelo, mas não tem conhecimento. Aqui você está aprendendo a ter zelo e conhecimento. Diga glórias a Deus. Diz assim: olha, com santos ornamentos, como o orvalho do Egito da aurora, serão os teus jovens. Então, há um dia do poder de Deus nas nossas vidas. Então, a salvação, ela chegou através de Jesus, ela porque é a vontade de Deus. Às vezes, mas tem gente, quando a gente prega isso, né, quando a gente explica isso, tem gente que bate os pés, se sacode e se estribucha. A Bíblia, ela comprova que o livre-arbítrio não existe para a salvação. Para a salvação não existe. Filipenses 2,3 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como... porque Deus é quem efetua em vós. É Deus. Segundo o que, amado? A sua boa vontade. Graças a Deus. Olha, essa aqui tem sido a minha oração: Senhor, que se cumpra o teu querer, Jesus. Que se faça como tu queres, Jesus. Não pode ser aquela oração que nós aprendemos, todos nós, né? Principalmente aqueles que vieram do catolicismo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na verdade, na prática, né? Tem muita gente que é assim: seja feita a minha vontade.
A minha vontade. Aqui na terra isso é para o céu também. A minha vontade, do meu jeito, como eu quero. Não. Isso tem que ser real na nossa vida. Seja feita a sua vontade, Senhor. Quero passar um conselho aqui para você, mas tem um projeto, em nome de Jesus, que Deus ilumine cada mente aqui, em especial os jovens dessa igreja, né? Para que vocês tenham projetos, tenham planos, tenham sonhos de Deus, para que vocês empreendam, né? Deus o sabe, mas que você sempre faça essa oração: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Realizar é Deus que efetua em vós, tanto querer como realizar. 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Diga glórias a Deus. E o seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, você ser salvo, e os salvos digam amém. Amado, faz parte da vontade de Deus. Não é nossa vontade, é a vontade de Deus. Segundo Tessalonicenses 3:2, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé é de todos. A fé é para todo mundo? Não, amado. A Bíblia está deixando claro aqui, olha, você vai, não sei se a sua Bíblia, tá? A versão que eu tenho aqui, né? Da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Olha só, a fé não é de todos. Viver pela fé, amado, realmente a graça é para um povo seleto. Eu não estou falando agora de salvação. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de um pacto. Uns, Deus o sabe, porque de novo Deus é soberano. Diga assim: Deus é soberano. Então ele chamou alguns a vir na areia, mano. A Bíblia diz: olha, salva-os como que pelo fogo. Vai, paga sacrifício, sobe um monte, jejum, e fica sem dormir, é corrente daqui, é corrente de lá, e quando o povo acha que acabou, vai lá, o pastor inventa mais uma coisa, e o povo vive nessa pagar um preço interminável. Quando nós entendemos que Jesus já falou. E há aqueles que Deus chamou para viver pela fé, mano. E o apóstolo Paulo está falando aqui: a fé não é de todos. Amado, glórias a Deus. Deus te chamou para viver pela fé. Olha para o seu irmão que está ao lado e diga assim: Deus te chamou para viver pela fé. Livro de Tito 1:1. Paulo, apóstolo Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? Dos eleitos. Olha para o seu irmão que está ao lado de novo: são eleitos. São eleita. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, o sacrifício, a misericórdia, o favor de Deus. Atos 13:48. Então eu estou aqui falando nesse ponto. Eu estou falando que a salvação, amado, ela vinda por Cristo Jesus, que é Deus, né? Que é o Espírito Santo, você já sabe. Não existe trindade na Bíblia Sagrada, tá? Não existe, é uma coisa que inventaram na cabeça dos homens, né? E tem gente que você fala da trindade, meu Deus, o cara fica revoltado, quer te matar. Não existe trindade. Existe um Deus triuno, um Deus único, que se manifestou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ponto. Diz assim, olha: os gentios ouvindo isso regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido, o que, igreja? Destinados para a vida eterna. Então todos aqueles que ouviram Jesus Cristo, que um monte de gente ouviu, mas assim, olha, e creram todos os que haviam. Então quer dizer que tinha um monte de gente ouvindo a pregação, mas creram. Quem é que pode crer? Quem tem o dom da fé. E o dom da fé é um presente de Deus. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Diga glórias a Deus, irmão. Diga glórias a Deus. Mateus 20, versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Versículo 16.
assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem que escolhe, igreja? É Deus. Diga assim, é Deus que escolhe. Você é um escolhido do Senhor. Você é um eleito de Deus. Você é um predestinado. Ah, bispo, mas eu não concordo, eu acho injusto, porque... E aí começa, né? A choradeira e a gritaria. Romanos 9:20 diz assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Quem és tu, ó homem? Primeira vez que eu li esse versículo aqui, sabe, eu falei assim, meu Deus, como é claro, né? A soberania de Deus. O Senhor está falando assim, olha, quem é você para discutir com o homem? Pode o objeto perguntar a quem o fez? Aí o versículo 21, né, ele relembra essa passagem que está no Velho Testamento. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Né? Massa do original quer dizer ventre. Olha, de Eva nasceu Abel e Caim. A Bíblia diz que Caim matou Abel porque ele era do maligno, do diabo. Ah, mesmo, eu não concordo, amado. Já falei para você, anota no caderninho, quando você for lá para a glória, você fala, tem uma pergunta. E aí você tira essa dúvida lá. Né? Nós cremos naquilo que está na palavra de Deus. Está na Bíblia, nós, ou como nós brincamos hoje, está na Bíblia, nós cremos, não está amarrado, não. Está rechaçado. Então assim, ó, versículo 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa. Sabe o que Deus está falando aqui? Você é meu. Deus está falando assim, olha, nós somos dele. Nós somos propriedade exclusiva dele. Ele é o oleiro. Nós estamos no Evangelho, amado, e no mundo cristão tradicional, né? Que a tradição nesse sentido, né? Legalista, tem escravizado muita gente. Tem gente que não está dentro de igreja, está escravizado. Eu sempre tenho dito aqui, tem gente que, acho que algum pastor tem medo de falar isso, você é livre, meu irmão. Somos livres em Cristo Jesus. Quem te convence é o Espírito Santo. E ele diz, olha, não tem um oleiro, Deus é o oleiro. Amado, direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Nós somos em Cristo vasos de honra. Diga glórias a Deus. Vamos glorificar Jesus por isso, amado. Olha, você é vaso de honra. Você não foi criado para ser vaso de desonra, não. Versículo 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Ah, então tem vasos de ira que Deus preparou para a perdição? Sim, amado. Sim. Versículo 23 diz, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, vasos de honra, que para a glória preparou ontem. Ontem que me olhou e falou assim, Marcial entrou dentro da igreja. Aleluia, Gabriel, vem cá, vamos anotar no livro da vida. Marcial acabou de sentar Jesus. Meu Deus, vamos fazer festa aqui. Quantos anos estamos esperando esse menino, gente? Foi assim? Não. Que para a glória de Deus, Ele preparou de antemão. Desde antes da fundação do mundo, desde o princípio, desde os tempos eternos. Pega lá a sua Bíblia no computador, amado, e vai pesquisando, você vai ficar de cabelo em pé. Você fala, meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Então, amado, você está no ministério onde nós não queremos aqui ser um oleiro, porque hoje está tudo invertido, né? É o crente que manda no oleiro. Ele é o objeto que fala, não, peraí, eu sou quem eu sou. Quem é você para me fazer assim? Se eu quiser eu vou, se eu não quiser eu não vou. Se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Eu que mando em mim. É assim que está o mundo aí fora, amado. E tremam os céus, como diria a minha mãe na fé,
Bispa Solange, que está na glória nessa hora. Trema os céus. E está todo mundo achando normal. Você está numa igreja bíblica, que está te ensinando a amar no teu lugar. E o nosso lugar. Porque eu não fui agredido, já comentei aqui, eu não fui agredido de entender que Deus é moleiro. E eu sou um vaso nas mãos do moleiro. Mas ele diz, olha, eu sou vaso de honra, eu sou vaso de misericórdia, e ele tem direito. Se ele quiser, ele quebra o vaso, faz tudo de novo. Ele faz como quer, mano. Eu queria que você ficasse confortável com essa pregação. Porque tudo isso remete ao que nós estamos pregando já há alguns cultos. Soberania de Deus. O fato de Deus ser soberano. Mas nós estamos olhando no Evangelho desse século, está tudo invertido. Deus bate na porta, né? E pede, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Me dá uma chance. Tem até canção aí, entra, a casa é sua. Sério mesmo? Amado, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele é dono de tudo. Não, entra, a casa é sua. Ah, se você quiser, pode mexer nas coisas aí. Eu autorizo. Está tudo errado, mano. Está tudo errado. As pessoas estão não entendendo o lugar delas e o lugar de Deus. E eu falo aqui que a maior alegria do meu coração, amado, como é bom entender o meu lugar. E saber qual é o lugar de Deus, que sempre foi o lugar de Deus. Ele é o Criador. Ele é o Criador, ele criou o céu, a terra, o mar, tudo que existe lá. Foi ele que criou. E a Bíblia diz assim, olha, ele fez isso para a sua própria glória de antemão. De antemão. Efésios 2:3, entre os quais também todos nós outrora andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, né? Nascemos em pecado, né? Filhos aí, né? Como também os demais. Então, a salvação faz parte de uma vontade soberana de Deus. A salvação chegou às nossas vidas através de Cristo Jesus, através da palavra, porque isso faz parte de uma vontade soberana de Deus. E ponto, meu irmão. Aceita isso. Recebe isso no teu coração. Né? Olha, mistura isso aí, amado. Olha, mistura isso aí no teu coração. Retira, né, da tua mente e do teu coração também aquilo que te ensinaram de errado. Onde, de novo, Deus depende do homem. Porque o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, olha de novo, desculpa te insistir nesse assunto, mas o livre-arbítrio o que é? O livre-arbítrio é um posicionamento que diz que a salvação depende de mim. Ponto. Nós estamos do outro lado da balança. Nós estamos no lado da balança que diz que Deus é soberano, que a graça é um favor imerecido, que não há nada que eu possa ter feito, fazer ou farei para receber as misericórdias de Deus. Não há nada. Então, há dois extremos, amado, dentro do Evangelho dessa terra. Há uns, eu já expliquei aqui, né, que lá no protestantismo, pode ir lá na história, compra um livro, até recomendo para os amados, compra um livro, depois tem excelentes livros falando sobre a história do protestantismo. Hoje, de novo, com inteligência artificial, dá para você fazer um curso de teologia, se você quiser. Há duas correntes. A corrente lá de Lutero, que se dividiu entre os calvinistas e os arminianistas. Os arminianistas creem no livre-arbítrio. Então, toda igreja que você vê, nós queremos no livre-arbítrio, arminianistas. Toda igreja que você vê, nós queremos a soberania de Deus, na predestinação, na eleição, calvinista. É histórico isso. E eu diria que mais, né? É bíblico. E aqueles que estão entendendo até aqui, digam amém. Glórias a Deus. Então, a salvação faz parte de uma vontade soberana de Deus. A salvação chegou às nossas vidas através de Cristo por causa da vontade soberana de Deus. Último ponto, a salvação outorgada, né, nos dada, foi legitimada, né, a nós, os salvos, faz parte da vontade soberana de Deus. Romanos 9,14 diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Diga assim: de modo nenhum. De
de modo nenhum. Amado, tenha descanso no teu coração. Não há injustiça da parte de Deus. Ele é soberano. Descanse no Senhor. Porque eu sei que quando se fala em predestinação, quando se fala em eleição, quando se fala em escolha da parte de Deus, né? Quando se fala que é Deus que tem o controle de tudo, muitas pessoas se inquietam, mano, porque o humanismo ali bate, né? Eu já comentei aqui que o evangelho desse século, inclusive todas essas igrejas de preto aí, a grande maioria, 90% delas são humanistas, sabe? Elas transformaram Deus no ser humano. Deus chora, Deus se magoa, Deus sente, Deus pede por favor, Deus implora. É isso. Quando a Bíblia, o Evangelho que nós pregamos, a palavra de Deus diz que Deus é soberano. E ele diz assim, amado, olha, com todas as vezes, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Descanse no Senhor, amado. Que eu sei que nesta hora de novo vem um pensamento humanista. Creio, mas bispos, meus familiares, creem que eles são salvos. Declara que eles são salvos, amado. Eu creio nisso, eu creio. Meus irmãos ouvirão a palavra. Eles se converterão, Senhor, não sei. Existe um tempo do dia do poder de Deus. A minha parte eu tenho feito. Eu tenho que descansar no Senhor. Então, amado, mas esse descanso só vai acontecer, Eduardo, se eu compreendo quem é que tem esse poder. Se é o homem ou se é Deus. Porque se você achar que é o homem, pronto, aí você vai se inquietar mesmo. É Deus. Eu creio que os nossos entes queridos são salvos. Eu vou declarar isso até o último dia nessa terra. Me cabe falar de Deus, me cabe falar da palavra, enviar um livro, enviar uma Bíblia. Ó, está chegando o Natal. Sabe uma coisa boa que você pode fazer com um familiar que você ama muito, que tem ali te ouvido um pouco, né? Como uma Bíblia, mano. O livro mais vendido, você vê? É o livro mais vendido na terra. Uma Bíblia Sagrada. Faz uma dedicação, coloca ali um versículo, né? Desses que nós aqui te ensinamos, que você ouve durante os cultos. Envia. O melhor presente que você pode dar para alguém. Eu me recordo da primeira Bíblia que eu recebi, que a Ernestina, que está lá no céu essa hora, aprontou comigo. Ernestina era evangelizadora raiz. Ernestina não era fácil. Ernestina mandou um pacote do SEDEX, mandou para o escritório ainda. Dá para mandar para casa, no escritório. Então chegou um pacote para você, o que é? Eu assim, eu tremendo, né? Essa não era convertido ainda. 97, acho. 97, eu abri aquele pacote, meu Deus, aí que essa mulher me fez aí. Aquela daquele me amava, ela me amava. Amado, essas coisas nós podemos fazer. Porque eu gostaria que você pensasse quantas pessoas precisam que você fale de Jesus. Que você faça um convite. Né? Eu me recordo com muito carinho, muito brinco aqui, né, com a situação, mas com muito carinho, né, de saber o quanto ela se importou comigo. Enviou um pacote lá por SEDEX, no escritório, para lá na minha mesa. Imagina o escritório rodeado de gente, parou o escritório inteirinho. O que é esse pacote? Abre. Aí eu abri, uma Bíblia, crentão. Nossa, passei uma semana fazendo bullying. Né? E lá tinha uma dedicação maravilhosa, tem essa Bíblia guardada até hoje. Então, essas coisas assim são indiscutíveis. Romanos 9,15. Estou terminando. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Deus é soberano. Deus, mas não arranca os cabelos e, né? Romanos 9,16, vai anotando aí. Assim, pois não depende, diga glórias a Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia.
Maravilhoso. Versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Tá? Então o Faraó, enquanto ele ficou ali endurecido, era a vontade de Deus, irmão. Deus assim queria. Para que todas as pragas, né, que foram lançadas sobre o Egito, para que o povo de Deus visse os sinais, o poder de Deus. Vontade de Deus soberana lá. Versículo 18 diz assim: logo ele, Jesus Cristo, Deus, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem apraz. Fica tranquilo, mano. Faça a tua parte. Lança a palavra. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diga, amado, no seu coração, coloca a mão no seu coração e diga assim: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu creio, está na Bíblia, nós cremos. Vontade de um Deus soberano. Versículo 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Predestinação é um ato de amor. Anote aí, você que tem que seu caderninho. Predestinação é um ato de amor. Efésios 1:4, Efésios 1:5. E irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, nos escolheu desde antes da fundação do mundo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, conforme a sua vontade boa, agradável e perfeita. Jeremias 10:23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Aleluia. Nem ao que caminha dirigir os seus passos. O profeta Jeremias estava certo. Né? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe por que você está aqui? Porque Deus preparou para que você andasse nessas boas obras. E fez isso o quê? De antemão. Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se é pela graça, já não é pelas obras. Então, eu quero fazer um parênteses aqui nesses minutos finais, amado, que viver o Evangelho exige um posicionamento. Então, ou nós vivemos pela graça de Deus, ou vivemos pela obra. Ponto. E a minha Bíblia que diz, e a sua Bíblia diz, do contrário, a graça já não é graça. Então, aonde há obras, aonde há lei, aonde há sacrifício, aonde há pagar o preço, aonde é jejum, subir num monte, tem que se batizar nas águas, tem isso, é obras. Aonde tem obras, não tem graça. Então, se é pela graça, não pode ser pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E aqueles que entenderam, digam amém. Né? Então, que isso seja conforto aí para o seu coração. Você está no ministério de graça. Você está numa igreja de graça, em graça. Nós não temos nada com sacrifício, nada com pagar o preço. Nós entendemos um plano perfeito, consumado de forma perfeita. Mas agora aqui nosso papel é chamar a existência daquilo que não existe como se já fosse. Esse é o nosso papel, viver pela fé. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. E glórias a Deus, o Senhor tem reunido neste lugar aqui aquilo que diz Romanos 11:4, que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens
que não dobraram os joelhos diante de Baal. Né? Nós estamos aqui firmes, amado. Não dobramos os joelhos diante de Baal. Que é Baal, bispo Marcos? São os deuses dessa terra. São os convites dessa terra. São as propostas dessa terra. Inclusive, muitas delas dentro de igrejas. Nós já comentamos isso aqui. Hoje tem ministérios vivendo o tal de hipergraça. Pode fazer tudo, está tudo certo, vem do jeito que você está, fica assim mesmo. Deus aceita, inclusão, exclusão e chega, tudo certo. Hipergraça. Isso aí, amado, é uma heresia. Isso é a igreja de Satanás. Aí tem as igrejas do amor, né? A maioria delas agora, cara, essas pretas, também, amado, vem, fica aí, se quiser se muda, se não quiser, paciência, né? Está tudo certo, né? Deus te ama, está tudo certo. E nas tradicionais, nós estamos do lado das tradicionais, né? Uma vez eu estou lembrando de um amigo meu que falou, eu dei uma olhada na tua igreja, é bem tradicional, né? Foi assim, bem tradicional. A gente prega a Bíblia, leva a Bíblia para o culto, bem tradicional, bem tradicional. Pregar o Evangelho, amado, é estar com a porta estreita. E nós estamos vendo nessa terra, amado, estou terminando, propostas de uma porta larga. Mas tem muita gente que está em muitas dessas igrejas dessas de parede preta aí, porque é porta larga. Pode tudo, faz tudo, fica assim mesmo. A gente aceita também, inclui, está incluso, e com gênero, sem gênero, e vai embora, está tudo certo. Não, isso é errado. O que é certo, o que é errado, é errado. Se ensina ou não, ponto. E glórias a Deus, amado. Nós representamos neste país aqui um dos ministérios, não falando que somos únicos, existem outras igrejas também, acredito que pregam a mesma linha da palavra, né? Vamos dizer assim, no mundo inteiro, tá? Mas no Brasil, acreditamos que somos a única, onde nós não temos nos dobrado aos convites da porta larga. A salvação, amado, é porta estreita assim. Tem que vir para o culto? Tem que vir para o culto. Tem que ter vida de oração? Tem que ter vida de oração. Tem que ter intimidade com Deus? Tem que ter intimidade com Deus. Tem que cortar os vícios do velho homem? Tem que cortar os vícios do velho homem. Tem que parar de falar palavrão, tem que parar de mentir, tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que cortar com vícios, todos possíveis e imagináveis, tem que cortar. Nós somos novas criaturas, ponto. Ponto. Amados, isso tem que ser visto na sua vida. Não é o faz tudo, fica aí, vamos dar tudo certo, vai embora. Mas até para você ter, pode entrar qualquer pessoa por essa porta, vai ser amada e recebida. Agora a palavra vai provocar a mudança. A palavra vai representar a mudança. Tem que mudar. Tem que mudar. Jeremias 31, 25. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Glórias a Deus. Um dia entramos pelas portas da casa do Senhor, cada um teve uma experiência com o Senhor, né? Muitos começaram muitos ministérios, está tudo certo. Chegamos cansados, né, meu Jesus Roberto? Com a alma desfalecida, e Deus nos Senhor, Deus nos fortaleceu. Deus nos deu uma nova vida. Deus nos levou a pastos verdejantes. Deus nos levou a águas limpas, a lugar de descanso. Esta é a igreja de Cristo. Então, que alegria, meu irmão, minha irmã, saber que a salvação pertence ao Senhor. Diga glórias a Deus. Que Jesus Cristo tem todo o poder para transformar corações de pedra em corações de carne. Que Jesus Cristo é o único que pode dar a vida. Dar a vida. Que Jesus Cristo, amado, conhece os nossos corações. E que os caminhos do Senhor são insondáveis.
e que nós podemos descansar nesse Deus soberano, esse Deus que tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Neste Deus que é fiel, diga assim: Jesus Cristo é fiel. Diga: Deus é fiel. E Ele começou a boa obra e Ele vai terminar em cada um de nós. Creia nesta palavra, meu irmão. Eis a rocha, suas obras são perfeitas. Diga glórias a Deus, diga Deus Senhor.